Estamos começando a live dessa sexta-feira, que finalmente chegou, semana comprida, cansativa. Esperando então a nossa amiga Kaylee, querida, entrar aí para começarmos a conversar sobre a atuação das mulheres aí no trabalho de ordem. Chegou nossa querida Kaylee, chegou o Ricardo Vogt, a Rita Malman. Kaylee, preciso que tu peça para participar. Vamos lá. Minha irmã tá aí, a Mari. Beijo, Mariana. Oi, bom dia. Tudo bom, minha querida? Tudo, bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos aí também que já chegaram. Tem uma gente aí. Ô, linda, cumprimenta aquele. Oi, tudo bem? Boa live. Te contar, Obrigada. velho, o cara Qualquer tem que coisa ter tu belisca ele aí. Tá? Ela não tá falar ouvindo. meu nome, ó. Eu tô aqui pra te falar meu nome. Ah, mas não tá ouvindo. Né? Tá falando aí, eu tô... E aí? Como é que E aí, estamos? querido amigo, tudo bem? Tá sendo um Tudo bem, sucesso essas tuas lives aí, né? Também tô tá acompanhando. sendo muito legal. Vários convidados muito bacanas. Já tô me sentindo honrada de estar nessa lista de convidados aí. A lista é de gente, só gente grande. Gente muito importante. Vem mais gente aí. A semana que vem tem o Júlio Valêncio, que é o presidente da Febrabom. Tem o Fabrício Fay, que tu conhece, né? O nosso querido Claro. Fay. Presidente da SEAT e vice-presidente da Comissão de Prerrogativas na parte trabalhista. E tem a Cris Koch, dia 29, que é perita engenheira química. Que legal, passar, bem mano. bacana. O Magro acordou E aqui, aí? tá rastejando. Tá no home office total mesmo, né? E aí? Vamos falar sobre o trabalho das mulheres na ordem. Pois é, a ideia do tema foi do Paulo, né? É importante dizer isso, porque eu fiquei, o que eu vou falar e tal, e ele deu a ideia, aceitei. E já de início eu digo o seguinte, né? Que para a gente analisar o quanto que é importante a questão do feminismo, né? Porque esse tema não teria o contrário, né? A gente não teria a participação dos homens no trabalho de ordem. Né? Viu que eu tô homenageando vocês, né? Olha aqui. E isso reforça justamente a doutora Anne, presidente lá de Canela Gramado. Tudo bem, Anne? Tudo bom? Bem, Anne, olha, Anne, que eu tô falando agora, que esse tema da nossa live aqui não teria para os nossos amigos, né? Colegas de ordem, a participação dos homens no trabalho de ordem. Porque parece que é tudo muito tranquilo, é inerente, né, o homem participar de cargos de liderança, né? E para as mulheres aí tem sempre uma barreira a mais, vamos dizer assim. Eu estava falando com a Aline Kerber, que é presidente da Mães e Pais pela Democracia, e tu vê como Mães e Pais, ele começa pelas mães, né? E se falando de paternidade e maternidade, nada mais justo, né? Sim. E ela falou do feminicídio que aumentou nesses tempos de reclusão e tal, e é uma coisa que a gente nós homens em geral não sentimos esse tipo de diferença, né? Ó, chegou o oráculo aí. O oráculo Oi, tá na Felipe. fila, vai entrar aí. Tem que agendar ainda a outra semana. Tem 2 semanas de agenda já pronta. Eu ia fazer uma live por semana, tô fazendo 13 e tem muita gente. Ó, o meu excelentíssimo também entrou ali na live. Aí, um abraço. Oi, Kátia, tudo bem? Não, Kátia também, uma grande mulher de ordem aí. É que eu sou um cara esperto, né? Eu convido os melhores e aí vem um público grande atrás dessas pessoas. Depois vai tudo lá pro canal Paulo Cordeiro Advogado, viu? Tem uma videoteca bem legal já lá. Ah, sim, bacana. Eu tenho visto. Às vezes eu não consigo ver ao vivo, eu entro depois para ver também. Bom, e considerando a questão aí do trabalho de ordem em geral, eu não sei se tu também começou no trabalho de ordem pela Comissão do Jovem Advogado, não me recordo, sim, né? A gente se conheceu naquela época, né? Comecei velho na Comissão do Jovem Advogado.
Eu sempre digo, né, em toda oportunidade que a gente pode falar do trabalho de ordem, que a Comissão do Jovem Advogado é a melhor porta de entrada, né? Eu acho que tu concorda comigo, para o trabalho de ordem. É porque é uma comissão mais Porque genérica, né? e ela é uma comissão que todo mundo ali está numa situação de completa igualdade, porque está todo mundo iniciando a carreira, afinal de contas, para a Ordem dos Advogados se considera jovem advogado inscrito até 5 anos, né? Não importa a idade, o que importa é ser jovem advogado. E lá dentro, então, da Comissão do Jovem Advogado, além de, como eu acho, assim, a gente se sentir em casa e fazer grandes amizades, né, que é um outro ponto tão importante, ela também é a recepção para aqueles colegas, a melhor recepção, vamos dizer assim, que não sabem direito como chegar, o que eu posso fazer, né? E a gente vê que isso se torna um trabalho que aí vai dando frutos muito importantes. A nosso exemplo, por exemplo, né? Que a gente entrou lá como membros da Comissão do Jovem Advogado. Eu comecei aqui quando o Roger, que foi nosso presidente e atual conselheiro estadual, Querido. o Roger Dornelles, inclusive meu sócio hoje, o Roger era presidente da Comissão do Jovem Advogado aqui em Sapucaia, né? E eu comecei a participar dos eventos, etc., e já me interessar. E eu não tinha sequer conhecimento naquela oportunidade, nem sabia quem era a diretoria da OAB, enfim, e fui aprendendo e fui vendo e fui conhecendo e me encantando, né? E é sempre bom a gente dizer, principalmente para quem realmente não é muito da área, enfim, que esse trabalho que a gente faz, o trabalho de ordem, ele não é remunerado, né? Ele é feito realmente por amor. Muitas vezes, inclusive, a gente investe dinheiro do próprio bolso, porque, enfim, vai para outras subseções, tu participa de eventos, etc. Mas a remuneração, que não é em dinheiro, né, Paulo, ela vem pelo reconhecimento dos teus colegas, que é muito importante, por tu ter, eu acho que essa é a minha visão, assim, tu deves compartilhar comigo, por tu ter, por tu saber que tu está fazendo pela tua classe. Isso é tão importante, né? E tu vê, assim, aquilo, às vezes, uma coisa que ia ser prejudicial para a nossa classe, a gente vai lá e evita que aconteça, ou tu, Muitas vezes enfim, no silêncio, né? Muitas vezes a gente faz isso Exatamente, os silenciosamente. colegas às vezes nem ficam sabendo, né? Que é o que eu chamo daquele trabalho de bastidores, que é bem difícil de se É fazer. que eu vivo dizendo que o altruísmo é uma grande forma de egoísmo, né? Porque como faz bem pra gente quando a gente efetivamente ajuda alguém. Quando tu ajuda uma categoria inteira, assim, ainda que a gente passe por uma coisa diferente, a gente não tem o reconhecimento, muitas vezes, que não é o que buscamos, senão não faríamos, né? Sim, Mas também temos o contrário, críticas muito injustas muitas vezes, é né? verdade. Uhum. E Como a se a gente vê, gente às vezes, o que nos chateia é principalmente a gente que às vezes vira fim de semana e tudo, porque eu tenho vocês meu trabalham pra escritório, tu caramba, tem o quem é teu dirigente. escritório. E a gente, se eu perco ou uso, né? Não vou dizer perco, mas se eu utilizo de 2, 3 horas do meu dia para fazer o trabalho de ordem, eu deixei de fazer isso com o meu escritório, com os meus processos, e eu tenho que dar conta disso. Então, isso faz com que eu trabalhe até tarde da noite, com que eu tenha que trabalhar sábados, domingos e feriados para poder manter todo o Tem a trabalho. família ainda, né? Exatamente, vida pessoal. Que durante a gestão como presidente de ordem tá bem difícil de conviver. O marido reclama também, né? Tu não fica em É. casa, tu tá sempre, etc e tal. Ó, a minha sogra também entrou ali, tudo bem? Ó, Um tudo beijo. bom? Parabéns pela nora. Oi, Ju. A Juliane, presidente Getúlio Vargas, está nos prestigiando Oi, também, Ju. grande mulher de ordem. Uhum. Lá tem grandes E nessa nossa. Vocês estão tomando conta, né? Na verdade, isso já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Eu sou um mega admirador feminino, né? Gosto muito, bom, sou casado há 20 anos, então é sinal que eu gosto de obedecer, né? As mulheres, eu gosto de mulher na liderança, porque vocês têm uma capacidade incrível de abraçar tudo, de fazer tudo com os detalhes bem feitos, assim, né? E de colocar amor no trabalho, um amor maternal, assim, que nós homens raramente conseguimos, né? Esse amor tão, essa dedicação tão pura, assim, por assim dizer, né? uhum. Então E não é elogio, é constatação, né? Já tomaram conta, isso aí. uhum.
Feliz. Ostentação. Vocês são demais, vocês são maravilhosos. E aí eu já quero me exibir também, que eu trouxe para a ordem a Lívia, Sim, que grande. Uhum. é uma dirigente de ordem também, né? Ela foi presidente da Seja de Taquari Taquari, é. Taquari, né? e a Uhum. Seja de Taquari, que é Montenegro. presidida pela Maricel, minha grande amiga também, grande mulher de ordem. Ó, tá chegando a nossa vice-presidente aqui da subseção, a doutora Rosemary, um A abraço. nossa amiga querida, Também tem uma história aí no trabalho de ordem, já muitas gestões muito. Conheci trabalhando. ela numa palestra que tu me convidou para dar num Olha só. Bauru, em Sapucaia. Aham, era pela CJA já, né? Era um happy hour Não, jurídico, né? não, era Seja ainda, eu acho. Seja, é. A Mas eu digo, era Tatiana um happy hour jurídico da era nossa um rap, comissão. Uhum, a gente uhum. falou sobre publicidade. Isso aí, bem bacana. Uhum, Abraços, doutora. A doutora uhum. Rosemary, a gente se pega de vez em quando no Face, Ah, nas discussões lá. mais Uhum. políticas. É, eu já abandonei Eu essas até discussões. parei um pouco, eu não debato mais, acho que todo mundo cansou um pouco disso. É. Deixa eu Uhum. continuar me exibindo. E lá em Montenegro, comecei uma parceria com a Ó, Camilinha. doutor Rudimar, presidente de Caxias, grande amigo. Ó, doutor Rudimar, Obrigada como pela vai? audiência. Uhum. Ó, o maridão mandando coraçãozinho aí pelo que tu falou. Ó. E aí, lá na parceria com a Camilinha, comecei a botar uma pilha. E aí nasceu a Seja de Montenegro. Aham, me lembro disso Presidente. também. Uhum, uhum. Olha só. Foi na época quando o Matheus Torres era o presidente estadual da SEJA, né? É, Isso. isso. Matheus conseguiu, né, uma gestão muito bacana, porque ele conseguiu abrir muitas comissões no estado e, Sim, né, eles viajou fizeram o um trabalho estado. muito forte de Uhum, interiorização, a uhum, exemplo do que fez o Lamáquia, né? uhum, uhum. Na época, e depois dali surgiu o Marcelo também, que emergiu das colunas para ser presidente da ordem. O Lamáquia é o grande exemplo sempre, né? Um baita ser humano, né? Um cara Agregador, né? Uhum. que sabe demais, é um grande Essa líder. é a grande questão, né? Porque, não sei, Paulo, aí, porque tu é de Porto Alegre e tal, aqui em Sapucaí do Sul, a gente tem aí uma média de 350 advogados inscritos, né? Então, às vezes a gente ouve em cidades menores, né, subseções menores, que antigamente se achava que a OAB era um clube fechado, que ninguém podia entrar, que não era bem assim, etc e tal. Eu acho que o Lamac traz essa ideia que eu falo aí de agregadora, né? E de que todos somos a ordem, né? Então, Uhum. às vezes me chateia um pouco também quando a gente vê, quando você estava falando ali da questão das críticas ao trabalho, quando a gente vê colegas dizendo o que a OAB vai fazer, o que a OAB vai fazer, a OAB não faz nada. Muitas vezes são colegas que nem têm conhecimento de tudo que a Nunca OAB entraram na oferece, né? sede, a não E ser ver acham a que sempre foi assim, como é hoje, né? E que em todos os estados, em todas as outras seccionais, tem o mesmo tipo de serviço, vamos dizer assim, oferecido pela seccional, que a gente sabe que não é, né? E também eu digo muitas vezes para esses colegas, vem para a ordem, porque tu faz parte da ordem, a ordem é tu também. Venha Pela para minha o trabalho de ordem, as esfera, portas estão abertas e vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos analisar juntos, no meu ramo, né? que tem muita crítica à ordem, né? A área trabalhista se caracteriza por extremos, né? Por polos Uhum, ideológicos distintos, assim, né? Então é o reclamante reclamada e basicamente é direita e esquerda, né? E essa divisão uhum, existe, né? E quem não é nem direita nem esquerda, quem é um centro que vai para lá e para cá, como eu, na verdade eu acabo tendo bastante penetração em todos os ambientes, assim, mas tem gente que simplesmente não se fala. Mas há uma crítica muito forte da esquerda para a ordem, né? A esquerda vê uhum, a ordem desde a época dos governos do PT e como de direita, né? Um fenômeno contrário do que está acontecendo agora, né? Que a direita vê uhum, como de esquerda. É uma uhum, loucura isso. Uma loucura. uhum. E aí os colegas fazem muita crítica, né? E nesses grupos de advogados trabalhistas eu comecei a dizer, vem cá, tia, que adianta tu ficar enchendo o saco aqui no grupo? Vai lá para dentro Uhum. da ordem reclamar lá dentro. Isso. E lá tu Uhum. pode mudar. E de fato, É. a gente conseguiu levar muita gente para a comissão trabalhista da OAB. Eu acho que E teve a questão da reforma trabalhista e eu vi que a comissão trabalhou muito, tentou muito, né, evitar muita coisa e teve um trabalho árduo aí que a gente sabe que por N motivos também não é tão simples assim, não, um mas a trabalho ordem ela tem cansativo. esse papel.
esse papel também de defesa da cidadania. E aí eu trago o exemplo, por exemplo, o exemplo de agora da Comissão Especial da Seguridade Social, que é presidida pelo Tiago, né? Tá fazendo que está fazendo um trabalho exatamente, já lutou tanto ali na questão da reforma da Previdência e está sempre fazendo esse trabalho que também é político, assim, né? De evitar... a gente chama esse trabalho de bastidor de advocacia, né? De casos, e tal. Isso, e de até mesmo sugerir alterações em projetos de lei, né? Esse é o trabalho que a Ordem Mas também tu vê faz. olha o tamanho das pessoas que integram a Ordem, né? O Pedro, presidente da Caixa, ele tem um viés político, vamos dizer assim, mais conservador e tal, né? E a atuação dele é mais empresarial, eu acho, né? Na advocacia. E aí surgiu o projeto do Gergen, que era a mini reforma trabalhista, junto com a questão da desburocratização, uma lei importante. Mas tinha muito aspecto trabalhista ali no meio que era grave. Foi sabedor disso, levantado por uma pessoa que até há pouco tempo voltou a integrar os quadros da Ordem, que ela estava afastada. O Pedro deu ouvido para a gente, chamou o Gergen, a gente, os juízes do trabalho reuniram com a gente e nós fizemos uma reunião de emergência ali na ESA, no Cubo. Eu me recordo. Acho até eu estava lá aquele dia, né? Por coincidência. Eu me recordo. Sim, pois é. Eu visitei mudamos a lei, com a abertura de um camarada que, em princípio, é contra as mudanças, né? Sim. Assim, ideologicamente, eu não posso falar pelo Pedro, mas é a sensação que eu tenho. E foi um ato de grandeza. Assim como é do ato de grandeza, as lideranças que a gente tem deixarem nascer novas lideranças, que é o teu caso. Exatamente. Tu emergiu através do nosso querido amigo Roger e tu já está desenvolvendo novas lideranças, né? Olha a Paola aí tá brilhando, né? Exatamente. Entre outras pessoas competentes que vêm, mostram a cara e entram, né? E graças a Deus uma boa parte mulher, né? A Paola está fazendo um grande trabalho ali na comissão. A comissão aqui de Sapucaia do Jovem Advogado cresceu em número, que era um sonho que eu tinha e que era difícil, porque quando a gente começou, eu me lembro que o primeiro happy hour jurídico que eu fiz foi só eu e o Roger. E eu, ai, que triste. E ele, não, calma, vai dar tudo certo, né? Porque não tinha. Mas olha que audiência qualificada que vocês tiveram um do outro. Mas não tinha aqui em Sapucaia a cultura. Isso, de ter esses eventos naquela época, né? Aí foi só eu e ele, a gente tomou um café lá e tal, eu fiquei assim, mas daí eu não desisti, sabe? Eu continuei tentando marcar e cada vez começou a vir mais gente para os eventos. Então isso também deu visibilidade, a gente foi fazendo um trabalho sempre, e o Roger, enquanto foi presidente por 2 gestões ali, ele também sempre, principalmente, claro, por ele ter sido presidente da Comissão Jovem Advogado antes, imagino, né? Ele dava muita abertura para esse trabalho da comissão. Então, a Comissão do Jovem Advogado acabava sendo quase que um braço ali da diretoria. Eu participava das reuniões da diretoria, entendeu? Muitas vezes. E isso era muito bacana. Então, a gente ficava mais com ânimo, assim, de trabalhar. E quando a Paola começou a comissão, ela abraçou muito essa ideia e ela também tem esse espírito agregador. Então, ela delega muito bem os trabalhos ali dentro da comissão. De vez em quando eu participo ali das reuniões deles, eu estou sempre acompanhando também. Inclusive eu ganhei uma portaria de membro honorário vitalício, uma coisa assim, foi uma homenagem bonita. Eu fiquei muito feliz, eu disse que eu não quero nunca sair da Comissão do Jovem Advogado, né? E, enfim, e aí eu vi que eles fizeram ali uma separação por departamentos, olha que legal, né? Então, eu nem sei até se tiver alguém da Comissão do Jovem... Ó, a doutora Mariana, outra grande mulher de ordem, nossa vice-presidente da Caixa. Um beijo, querida. Bem-vinda, E aí eu fiquei super feliz de ver, então, essa questão da divisão em departamentos, porque cada um tem a sua, mais do que nunca, né, a sua importância ali e é responsável por um tema, Então, isso só cresce ainda mais, né? Eu acho isso uma grande ideia. Eu sempre gostei de fazer isso. Isso o Matheus fazia lá na Seja. Departamentizar, né? Mas não a gente assume um projeto e aí tu passa
a ficar mais agregado no todo. Tu tem uma responsabilidade diferenciada, tu te sente incentivado e tu traz novas pessoas para dentro da ordem. Exato, é. Não, e o trabalho fica mais qualificado também, porque é impossível tu conseguir sozinho fazer, né, tudo. A gente tem outras meu primeiro comissões trabalho aqui. na ordem foi cuidar das redes sociais da Seja. Olha só. Não sei A gente por que tem rede aqui social, né? olha só, por que será? A gente tem aqui também na subseção diversas outras comissões que estão começando um trabalho muito bacana também. E tem O a Baldasso está fazendo um Mônica. trabalho bem legal também aí com O vocês. Baldasso é o nosso xerife aqui, né? Lembra que a gente chamava ele de xerife aqui? Sim. Ele tá xerife. Ele era o nosso perdigueiro na A comissão dele também está crescendo, até porque tem muita demanda, né, de trabalho. Essa comissão ela é estranha, porque ela é muito demandada, e só que ela incomoda bastante também, né? Ao mesmo tempo que ela não é uma comissão celebrada, que ela ganha é muita criticada. simpatia. Não tem muita simpatia de. Eu trabalhei na parte ética e foram, acho que uns 5 anos de ética. Então, tu sabe, ainda mais, volto a dizer, numa cidade menor, né? Que a maioria dos advogados acaba se conhecendo, Então, realmente é complicado. Mas aí, desde o início, quando o Anderson assumiu aqui, eu dei carta branca para ele, porque a gente também, enquanto dirigente, tem que saber delegar, né? Então, assim, eu disse, tu faz o que tu sabe fazer muito bem, ele trabalha também, ele tá como julgador, eu acho, também. Eu não sei se ele tá como jogador do TED ou se ele só tá na comissão da fiscalização. Não, ele tá no TED, ele foi indicado até aqui pela subseção, então só não me lembro agora exatamente, julgador, eu acho. Então, o que eu quero dizer, assim, ele tem, a gente sabe, né, da estrada que ele também tem na ordem. Eu admiro, eu não consigo mais fazer esse trabalho. Eu fui convidado para ser jogador pela... Meu Deus do céu, falhou o nome da minha amiga. Mas enfim, fui convidado para ser jogador e arrepiei. Na verdade, o trabalho ético ele é bastante cansativo. É porque a gente, às vezes, não vê o resultado, né? Demora, né? Tem muita... Demora. Mas que tem que cumprir o rito, etc. Não, ele é antipático, é um trabalho antipático. É mal visto pelas mas pessoas ele é muito que importante. são errantes, né? Ele é muito importante. Eu vivo dizendo que a ética é o pilar da prerrogativa. Exatamente. Porque a gente, às vezes, vê também colegas reclamando, mas pode. Não pode, né? E o que não pode tem que ser denunciado, porque também a gente não tem condição, enquanto e a gente não concorda com todas as regras, né? Chegou o Barba Ruim. O Dante fez uma live muito legal, muito acessada lá no canal. Eu assisti a live de vocês. O Dante é o meu garoto propaganda, meu muso. O Dante é nosso amigão lá, foi meu contemporâneo presidente da Seja também. Ele era presidente da Seja lá de Lagoa e eu aqui em Sapucaia. Muitos eventos participamos juntos. E, inclusive, continuamos agora contemporâneos de presidente de subseção, ele e eu aqui, né? Eu tenho um grande orgulho. Caminhando meio em paralelo aí. Enfim, o que eu quero dizer, chegou aqui também o Marcos Pedroso, também meu sócio. Tudo bom? Ele Claudinha Maranguelo tá aí, ó. Tudo bem? Oi. O Marcos é presidente da comissão da advocacia corporativa aqui na subseção e vice-presidente da mesma comissão na seccional. Então faz um trabalho bem bacana também. Todo das tecnologias, Paulo. A Carol é a minha maninha querida. Beijo, mana. Tua mana? Que legal. Sim. Parabéns pela mana, Carol. Ela é psicóloga organizacional e eu vou falar publicamente aqui que eu tenho convidado ela várias vezes para fazer uma live, porque eu acho que ela poderia falar muito da questão da saúde no trabalho, etc e tal, da saúde mental. Podia falar sobre a síndrome de Burnout para nós, né? Isso, ela teria muita coisa para falar para nós. Mas ela me pediu um tempo porque ela está terminando o MBA e ela disse que depois que ela terminar o MBA, ela vai... Ela é estrela aí, ó, tá difícil de vir, mas vem. E a Jade foi nossa estagiária e agora acho que já é jovem advogada também. Eu sei que ela já tinha passado no exame de ordem, não sei se já recebeu a credencial. Beijo, Jade, minha amiga linda. Já avisar então para todo mundo que está entrando agora, depois que a gente acaba de conversar, dá 1 hora, 2, eu baixo a live. Eu apanho um monte no celular, não sei como é que eu faço, mas eu baixo a live e subo já pro canal. E aí, lá do canal, eu baixo pro podcast também. Olha só. Tô ficando multimídia mesmo.
Acho que eu vou te dar uma comissão aqui também Eu não mereço essa honra. para ser o nosso. Nem sei como é que seria o nome dessa comissão. Comissão de Tecnologias. Digital Influencer. Com o Paulo Cordeiro. Mas Imagina eu enfim, fazer a parte gente desse estava time. falando. Opa! Aqui, a minha. Foi só o celular, né? Não foi tu. Foi o celular. Eu tô com um problema aqui sem. Eu não tô tão tecnológica que nem tu, Paulo. Eu não tenho ainda um tripé. Mas eu tenho uma minhoca bonitinho. aqui que segura meu celular. Se eu começar a mexer no fone, ó. Sim. Mas então, a gente estava falando do trabalho do Anderson aqui da comissão. É um trabalho que, como eu disse, eu dei carta branca para ele ali, e depois ele já entrega, então. Ele tenta fazer um ataque, alguma coisa assim, e depois ele entrega pronto para o conselho de ética aqui da subseção, se for o caso, né? Mas a ideia é sempre resolver sem abrir processo, se possível, né? A questão de gerar uma antipatia inicial, o Baldasso com a classe, apesar dele ser um xerifão mesmo e enfiar o pé na porta, ele consegue muitas vezes evitar a denúncia ética. Abertura. A gente tem vários casos aqui que eu disse para ele, como a gente não tinha essa fiscalização tão forte aqui na subseção, não era legal também a gente chegar com muito radicalismo. Então eu disse, não, vamos tentar notificar para os colegas também se adequarem, né? Porque às vezes tem a questão de não saber, enfim, deveria saber, mas não sabia, enfim, alguma coisa. Então a maioria também tá é uma questão cultural, Kelly. A gente também não tinha essa cultura de fiscalização. Sim. E a maioria está se adequando, né? E falando ainda no nosso tema ali, eu queria dizer que a gente tem um grupo assim mais próximo de amigas presidentes de subseção, assim. Então a Maricel lá de Taquari, a gente tem uma amizade muito bacana, que é uma presidente excelente. A Anne, que já dei um oizinho para ela, que estava aqui também. A Karine, lá de Igrejinha, que também faz um trabalho muito bacana. A Simone Oliveira e a Fabiane Pinto, que entrou aí. A Fabiane estudou comigo. Olha, bom dia. A Paula, lá de Pelotas, que faz também um trabalho muito bacana, já não é a primeira gestão. A Juliane de Getúlio Vargas, já dei um oi também aqui. E a Juliane de Santa Maria, que também era da Comissão do Jovem Advogado e está lá como vice-presidente, que é uma incrível mulher de ordem também, né? A Leia de São Leopoldo, a Ana Matiello de Canoas, então estão aqui mais que me vêm assim. As que não são ainda dirigentes de ordem, ou são ex-dirigentes de ordem, mas que integram comissões importantíssimas aí. Não, nossa, sinceramente, a gente nem tem um trabalho de ordem, né? A maior parte das iniciativas eu vejo são das mulheres. E a presidente da comissão da valorização da mulher, como é que chama a comissão? Comissão da Mulher Advogada. A CMA, né? Que é maravilhosa, né? É uma queridaça. Está fazendo um trabalho incrível. Quando eu iniciei a gestão ano passado aqui, infelizmente, né, ali faz um ano agora, em maio, a gente teve um problema de uma colega que foi agredida, né? Não sei se tu te recorda. E a Cláudia veio junto com o Breyer aqui e nossa, se colocou prontamente, né? Para nos auxiliar naquela ocasião e está sempre fazendo também umas campanhas muito importantes. Tem que se elogiar o Breyer e o Lamarck, que começaram a dar mais protagonismo para as mulheres, o Marcelo também, porque não é só uma questão de cota, né? Tu pode muito bem encher a ordem de mulheres por uma questão de cota e elas não assumirem esse protagonismo que vocês estão assumindo. Isso aí só acontece quando a liderança permite. Ou incentiva, né? A gente tem na diretoria aí da seccional a doutora Regina, a Fabiana, e a Fabiana até veio aqui na minha posse, tem mais proximidade também, que é uma mulher incrível também, faz um trabalho muito bacana, louvável. Na própria caixa, além da Mariana, ali tem a Claride, a Neuza, né? É muita gente. Teve um evento da comissão, eu fiz questão de passar lá, até não estava vestido como advogado, né? Estava vestido de estagiário, quando eu faço audiência no fórum, e passei lá para dar uma olhada geral, porque eu sou muito fã de vocês, né? E as mulheres incríveis aí, a Andréa Scheffer, a Renatinha. Sim, da comissão de trânsito. Muita também gente. Era. Aqui na nossa subseção, se a gente for falar de cota, eu quase tive que tomar cuidado com o inverso, né? De ter homens também, né? Tomara que chegue nesse ponto. Aqui a gente tem na diretoria 3 mulheres, né? E 2 colegas, que é o
que são o Marcos e o Alexandre Romani, e a Luísa, nossa secretária-geral, a doutora Rosemary, nossa vice-presidente. E a gente tem aqui várias conselheiras, né? Muito mais mulheres conselheiras. E a doutora Susan, que é a nossa delegada da Caixa, já também vem de outras gestões, tem um trabalho aí também muito bacana de ordem. E tem a Mônica também, que foi presidente da Comissão do Jovem Advogado e está como delegada da Caixa, fazendo um trabalho, delegada da ESA, desculpa, fazendo um trabalho muito bacana também com os nossos eventos aqui, palestras, sempre buscando contatos. Não é à toa que Sapucaia está se destacando bastante aí entre as subseções, né? Graças a Deus. Protagonista de vários trabalhos aí, muito legal isso, muito bom. Gente, e daí tem também, eu tenho presidentes de comissões diversas também, que são colegas, né, que são mulheres advogadas. A gente tem também aqui a Comissão da Mulher Advogada, que é a doutora Dayana e a doutora Jéssica, que são coordenadoras, que também tem um trabalho bacana. Então, mulherada aí tá na atividade. As mulheres, em geral, têm uma qualidade que eu não sei, que eu acho que os homens não têm, que é de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Uhum. Eu brinco, às vezes, dizendo que o homem não consegue mascar chiclete e caminhar ao mesmo tempo. É difícil. Uma vez que eu estava numa audiência, era eu e a minha cliente. No outro lado, 2 advogadas e 2 prepostas, a juíza e a secretária de audiência. E tinha mais umas 2 ou 3 mulheres assistindo a audiência. Eu era o único homem ali. Uhum. E o ambiente estava meio difícil para mim, assim, sabe? Para produzir prova e tal. Uhum. E aí eu estava lendo alguma coisa, não me lembro se era autos físicos ou se eu estava lendo no monitor. E a juíza começou a me apurar, né? Vamos, doutor, vamos. Eu disse, não, só um pouquinho, excelência. Eu sou homem. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu só faço uma. E aí começaram todas a rir, ele já aliviou meu lado, né? Daí daqui a pouco tocou meu celular, era o meu filho, na época era bebezinho, falando papai, pai, pai. Aí pronto, aí ganhei a mulherada, foi uma maravilha dali pra frente. Eu me sinto muito à vontade no meio das mulheres, né? Eu gosto mesmo. 2 irmãs. Por outro lado, às vezes as mulheres não conseguem se sentir tão à vontade num ambiente, sim, né, sim. com a sua maioria de homens. E aí, daí eu volto a falar daquilo. Alguma coisa com relação a sexismo presente sempre, assim? No trabalho de ordem, raras vezes eu senti isso, sabe? Enquanto advogada, mais vezes. Infelizmente. Pelo Mas cliente, eu tenho pelo juízo, pelos colegas? Acho que travou um pouquinho. Me ligaram. Já tive, assim, todas as posições, vamos dizer assim. De juiz querer gritar em audiência, eu notava que ele gritava comigo e não gritava com o advogado da outra parte. Também não tem problema, né? Vendo o juiz gritando contigo e não... E eu sentia que não era igualmente da outra parte, né? Mas assim, eu tenho essa postura de enfrentar, né? E às vezes, claro que a gente fica chateado, enfim, mas já aconteceu também do colega não me deixar falar, né? E eu notava assim, tipo, numa reunião, colegas, todo mundo fala, menos eu, que eu era a única mulher ali, não, sabe? Ou te interromper. Isso que eu acho que as colegas devem saber do que eu tô falando. E como também, eventualmente, eu faço trabalho na parte criminal, aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Que é um ambiente mais agressivo, assim. Já fui em delegacia... O maridão tá dizendo que o juiz tem que ser louco pra gritar contigo. Coitado. Ele diz que ele nunca ganhou uma DR. A gente vai fazer 25 anos de namoro e casamento e tudo agora mês que vem. Tem que ter umas brigas de vez em quando. Ele disse que nunca venceu uma DR minha, entendeu? Ele disse que ele já desistiu. Nunca venceu, achei que nunca tinha tido. Nunca venceu. Não, aqui são capaz, 20 anos. Sim. E já tive também em delegacia para acompanhar, como eu estava falando, para acompanhar flagrante de delegado crescer para cima de mim também, enfim, mas fui... Mas tu sabe que delegacia eu sinto mesmo de parte das mulheres com relação a mim. Elas são mais agressivas que os homens. Talvez por uma questão de autodefesa. Pode ser. Se agressiva ou impositiva, né? Uhum.
Nunca tinha ouvido isso, mas enfim, é um ambiente também que a gente sabe que não é tão light, realmente não lida com coisas Não, ele é um soft, ambiente né? tenso. E com relação É. aos juízes, eu acho que tem muito mais mulher juiz do trabalho do que homem. Eu não faço muita parte trabalhista, né? Eu trabalho mais no estadual, federal, enfim. E a Justiça do Trabalho, eu tenho, pelo pouco que eu faço, enfim, já acompanhei audiências, eu tenho uma ideia que, em geral, infelizmente, eu não sei se eu estou errada, os juízes são mais agressivos, né? Eu não Assim, sei se pode ser, sim, eu vejo os juízes cíveis mais calmos, assim. Mas é, é pela dinâmica, eu acho, do processo do trabalho. Ele primeiro, é um ramo polarizado, né? Como a gente já conversou uhum, antes. Segundo, ele é um ramo que se faz muita prova em audiência. Então, talvez a postura dos uhum, juízes seja na tentativa de rigidez da prova e também no estresse, né, do dia a dia, porque é um ambiente tenso, naturalmente tenso. Eu estava conversando com um juiz, que é meu amigo, o Dr. Gustavo, e disse, olha, eu estava falando com os colegas e tal, e não é fácil também para vocês, porque vocês passam nesse ambiente fechado, com pessoas brigando, muitos colegas são agressivos com o juízo, né, no intuito de defender o seu cliente, exageram, ou são descorteses, né, e eu acho que isso aí deve afetar um monte o lado psicológico e espiritual dos juízes. Entrou a minha irmã lá dos Estados Unidos, Ana Paula, a Mariana já estava aí, as duas americanas. uhum. E, e, e ele disse, não, doutor, de 3 a 4 audiências assim, eu levanto, vou tomar um café no gabinete só para trocar o ar, sabe? Mas é importante, né, Paulo, que assim como a gente sempre fala, eu acho que os juízes, a gente não pode esquecer que do lado ali atrás de cada número de processo, de cada audiência que vai ter, tem uma vida, tem uma história, tem É, uma importância muito grande. Então, eu acho que também não dá para perder essa sensibilidade assim com os casos, né? Porque às vezes, e tu sabe muito muitas bem, vezes né? é Tu só uma trabalha questão de para. se tu tratar bem a pessoa vai te tratar bem, e é uma pessoa o juiz. Uhum, Ó, meu filhote que passou atrás da câmera entrou aí também, uhum. Mas às acompanhando as vezes a lives. gente vê que, infelizmente, já chega assim numa situação de uma animosidade que tu fica, nossa, É, né? Eu eu pelo menos vivo não costumo pouco, ver isso em outros tipos vivo de pouco audiência. isso. Tem gente que não. Bom, gente é gente, né? É. Então, às vezes, eu tomo umas cascas assim desnecessárias, mas em geral eu entro sorrindo, cumprimento as partes e tal. Se possível, eu faço uma brincadeira, alguma coisa assim, até em sustentação oral. Eu gosto de um ambiente mais leve, assim, né? Uhum, E, em uhum. geral, dá Pra já ir certo. quebrando o Eu tenho gelo. várias. Não dá para dizer amizade entre juízes, mas tem um bom relacionamento. Também Uhum, pela participação no trabalho de ordem, né? Representando a OAB várias vezes em posse, uhum. juiz e desembargador, Sim. tu acaba convivendo um pouco com o cenário deles, né? E, Uhum, e uhum. acaba sendo aceito naquele ambiente e respeitado, né? Não é unanimidade, muitas vezes é desconfortável fazer esse trabalho, porque há Sim. uma cultura de separação. Eu acho que em qualquer dos ramos do direito, o juiz está de um lado, o advogado está do outro e o promotor está no outro. Naturalmente é assim. Uhum. É. Então há um certo desconforto, mas é uma questão de hábito e de tu ser conhecido, e aí a coisa começa a andar. Aqui na subseção eu tenho tentado sempre seguir já um trabalho que vinha desde o Roger, como eu gosto sempre de dizer, né? De ter essa proximidade e uma cooperação entre a OAB e o judiciário, tanto estadual quanto trabalhista, Eu que a sou gente muito tem fã aqui. disso aí, sou muito fã. A gente tem uma relação muito bacana, principalmente porque as juízes aqui do trabalho já estão há muitos anos, então elas já conhecem, né, Sim. todos nós aqui da diretoria, enfim. Tem sido sempre muito bacana o trabalho aqui, uma relação muito boa. Na Justiça Estadual, a gente sempre tenta manter também, aqui na Justiça Estadual acaba que muda um pouco, né, de juiz, então tu às Sim, o vezes estadual tem mais conseguiu, rotatividade. conseguiu fazer ali uma relação bacana, mas daí troca a direção do fórum, ou o juiz vai embora da comarca, etc. Mas também temos conseguido, assim, coisas né, dentro do que é possível, vamos dizer assim, coisas bacanas também, sempre, pelo menos uma conversa legal entre a advocacia, vamos dizer assim, e o fórum. Essa Eu semana até sou a gente muito teve fã uma desse reunião. trabalho, sabe? Nós temos na Trabalhista a sorte de termos no nosso conselho a mãe e presidente da Amatra 4, a filha, que são as doutoras Uhum, Gralha. uhum,
são duas queridas, assim. A doutora Gralha, ela é rígida em audiência e tal, mas ela é uma pessoa muito do bem. A filha e a mãe também. Então, muitas possíveis celeumas, ou enfim, o relacionamento ele é amaciado naturalmente, assim, porque são pessoas doces e que têm uma convivência extra instituição, né? Mas antes também, o presidente era o Dr. Rodrigo, um cara acessível à advocacia também, uma liderança positiva. Rodrigo Trindade. Eu acho que tu entrevistou ele esses dias, né? Sim, a gente teve uma live aqui com ele. Maravilhosa. Muito live. bacana ele. Ele é uma pessoa do bem, assim, ele dá ouvidos à OAB e respeita a advocacia. E eu acho que isso é uma cultura que está se criando, talvez um pouco de ranço ainda seja uma coisa antiga. Talvez exista mesmo, mas acontece o seguinte, a gente depende um do outro para existir. Promotor, advogado e juiz, não é à toa que não tem hierarquia, a gente é codependente, não tem jeito. Não, eu acho que com a questão da reforma trabalhista também, muitos juízes de trabalho repensaram muitas questões, né? Sim, outros aprofundaram. Com a ameaça, vamos dizer assim, de... Outros aprofundaram as questões que já nos separavam. Mas isso é natural do ser humano, isso é assim mesmo. Temos que conviver com isso. Aliás, se eu não gostasse de ser lama, não ia ser advogado, né? Não é que eu goste, mas eu lido naturalmente com isso. Sim. Faz parte da nossa vida brigar, né? Até uma coisa que eu estava falando ontem, antes de ontem a gente teve a live com o Ricardo Vogt, que era da CEJA, e que é presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário. E a gente, nossa live, a gente conversou também sobre esse momento de crise da pandemia e de fóruns fechados, etc. e tal, de ser um alerta ainda maior para a advocacia mudar a estratégia da advocacia, né? Primeiro eu quero mandar um beijo aqui para minha amiga Daniela, que advoga lá em Canoas, também teve bastante relevância no trabalho de ordem lá, agora ela está de licença da ordem, porque ela tem uns bebezinhos. Não, mas acho que logo aí ela não teve tanto tempo assim. Mas ela é gêmeos, uma grande amiga também. Não, é que ela tem 3 filhinhas e 2 bebês muito próximos, assim. Então, quando ela estava querendo voltar, aí já teve mais uma bebê. Ou seja, ela deve, a sensação é que ela tem uns 10. Quando tem muita proximidade de datas, de idade, o que eu vivo aqui são meninos. A doutora Áurea também, presidente de Nova Petrópolis. Oi, doutora, tudo bom? Tudo bem. E então eu estava falando da questão de a gente entender um novo momento e talvez mais do que nunca mudar a forma da advocacia, né? Porque, ela está dizendo ali, a Dani, gêmeos de 1 ano de diferença. São praticamente gêmeos, eu sei como é. E porque se os fóruns estão fechados, a gente já sabia que os processos... Fernanda Dutra também. A Fernanda Dutra também é da Ritter, Paula. Não sei se tu te recorda dela. Eu não consigo enxergar, infelizmente, sem óculos não consigo. Eu vi que tu se formou na Ritter de Canoas ou Porto Alegre? Porto Alegre, mas eu andei por Canoas numa época que eu concorri ao DCE. Tá. Fernanda Dutra, grande amiga, advogada, ela advoga em Porto Alegre também na área previdenciária. A gente se conheceu na pós de consumidor. Tem pós de consumidor, né? Isso, a gente se conheceu lá na pós da URGS. A Fernanda, que foi com o Bruno Miragem, que era também... Nosso colega de ordem também. Isso, da Comissão de Direito do Consumidor, né? E como eu estava falando, a advocacia, eu acho que mais do que nunca ela tem que entender que com essa situação de fórum fechado, que os processos já demoravam para a sua tramitação antes, agora a gente não sabe nem o que vai acontecer. Principalmente eu falo da nossa advocacia aqui, que não é a trabalhista do eletrônico, né? Que é a advocacia dos processos físicos, que a gente tem 85%, acho que foi o que o nosso presidente Breyer falou, né? 85% de processos físicos para serem digitalizados. A minha mãe, Mara. E a minha a minha voltou agora, olha que é a Maria. As mamães chegaram. A dupla da Mara e Maria. Beijo, mãe. E beijo para a mãe do Paulo também. Beijo, então, assim, se a gente já tinha antes uma preocupação, e eu falo mais para nós que advogamos aqui na Justiça Estadual, que viemos de uma greve no final do ano,
Aí quando começa um pouquinho a trabalhar, vem o recesso. E aí do recesso a gente sabe que para retornar aos trilhos mesmo é ali por março. E quando chega março, vem a pandemia, fecha tudo por prazo indeterminado. Então, hoje o que a gente tem é a previsão de que os fóruns permanecerão fechados até 31 de maio, né? E infelizmente, sem andamento de processo físico, né? E com a possibilidade aí aqui, a gente ainda está esperando a ordem de serviço ser homologada para começar a digitalização, mas numa limitação muito baixa. Essa digitalização vai ser pelo advogado? Com a faculdade de ser feita pelo advogado. Mas a gente sabe que o tribunal está buscando aí uma maneira de fazer uma digitalização integral de todos os processos, mas com uma previsão pelo tribunal, mas com uma previsão de 1 ano e meio, que a gente sabe que vai ser mais. Muito mais. Enfim, então assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Mais do que nunca, e aí eu volto a dizer que era o que eu falei com o Ricardo na nossa live, a advocacia tem que tentar resolver as coisas de outra forma. Claro, se possível, né? Então, quando chega uma demanda, é importante que nós, enquanto estiver... eu sou advogada do autor, por exemplo, e tudo a parte contrária, que nós tenhamos essa consciência de que judicializar talvez não seja o caminho. Não, cada vez menos. Cada vez menos é o caminho. Então, assim, a questão da mediação, do acordo extrajudicial, né? Das ferramentas digitais para fazer acordo, por exemplo. Exato. O WhatsApp sendo utilizado para isso. Né? Hoje em dia a gente pode fazer aí uma videoconferência. Me especializei em soluções alternativas de conflito. Confesso que eu não exercito isso fora da minha atividade normal de negociador, né? Que é do meu ramo mesmo. E eu venho da área comercial, né? Eu me formei velho como advogado porque antes eu trabalhava em outra área e muitos anos comercial, fidelização de clientela. Então a parte da negociação para mim é um pouco natural, assim, eu sou um negociador. Mas a gente, até em termos de técnica de negociação, a gente está longe no judiciário. Inclusive no trabalhista, cuja expertise é negociar, né? Sim. O advogado trabalhista, ele vira um negociador de cara. Às vezes eu sei que para a questão de quem advoga na área trabalhista seja mais difícil não judicializar, né? Se tu advoga por reclamante. Tá? Eu tenho feito alguns acordos antes de judicializar. Pelo menos uma conversa prévia. E se tu tiver que judicializar, tu já é bem mais objetivo, né? E já está meio caminho andado para a negociação. O que tem acontecido é que as empresas estão sem dinheiro para negociar. Então a negociação não acontece porque ela é inviável. Só por isso. E pensando justamente nessa situação, que eu falo que a dificuldade, então, que a advocacia que trabalha, volto a dizer, mais com a justiça estadual, e também com a federal, porque aí tem N questões aí também que a gente sabe, mas a federal até está andando um pouco, né? Não sei a trabalhista, Paulo. Eu tenho muito pouco da federal, a trabalhista está andando bem, a trabalhista já hoje é 100% digitalizada, né? Então, os processos antigos físicos já estão digitalizados, a maioria está na fase de execução, e aí se digitaliza só o que é importante para execução, e os outros estão andando. O que está de impasse agora é a questão da audiência de instrução, que nós não queremos. Sim, é bem... não tem como, realmente, concordo. E o TRT está nos empurrando isso com ela abaixo, é bom que saiba, né? Porque isso eu acho que vai chegar na civil também. Mas respeitando a vontade das partes. Então tem que haver concordância das partes para que haja audiência de instrução. Isso é muito importante. Eu acho bem complicado. Né? Eu acho bem complicado. Mas o que eu quero dizer então é que eu acho que a advocacia... Rosemary. Fica com Deus. Obrigado pela audiência. Beijo. Obrigada. Eu quero dizer que a advocacia tem que se dar conta dessas questões. E aí a gente falava ali, eu e o Ricardo aquele dia, não sei se alguém aqui está aqui assistindo também nos assistiu, que, mas eu vou ganhar mais honorários se eu cobrar para judicializar do que se eu cobrar para fazer um acordo extrajudicial. Teoricamente, sim. Mas aí a gente também tem que pensar o quanto de custo tem tu manter um processo por 5, 6, 7 anos, né? Não, e tem um valor aí que é intangível, tu resolver um problema na vida do cliente de forma rápida, então ele vai trazer tu mesmo já está disposto, exato, e tu já fica mais disposto ainda para receber mais clientes e poder fazer mais trabalhos e ter solucionador de problemas. Eu sinceramente, eu era campeão de vendas quando vendedor e eu continuo com muita facilidade para ganhar clientela porque eu realmente não penso nos honorários.
Eu sei que vem, sabe? Claro que eu tenho uma uhum, família para sustentar, eu sou responsável, a minha mulher me ajuda, é meu perdigueiro, né, para cobrar as pessoas, vocês são demais, uhum, organizada, uhum, tudo de bom. E eu sou o negociador, o cabeça louca, assim. Eu sou a uhum, cabeça nas nuvens e ela é o pé no chão, né? uhum. Mas eu não penso, eu simplesmente os honorários vão entrando. É que se tu pensar só assim, eu poderia cobrar, por exemplo, vamos dar um número aí, eu poderia cobrar R$ 10.000 para ajuizar uma ação contra o Paulo, mas se a gente fizer extrajudicial fica R$ 3.000. Ah, Sim, não, mas mas é aí porque tu tu ganha resolve em um, 10. em um Só que, resolve em um. exato, tu resolveu, tu encerrou, tu deixou teu cliente Que é a nossa contente, função, a gente não é uhum. processador, a gente é resolvedor de problema. Exato. Então, e aí eu digo isso porque eu acho que a gente tem que encampar também meio que uma campanha, vamos dizer assim, né? De que os colegas tenham essa visão também. Porque às Mudança de vezes a gente cultura. esbarra justamente no advogado da parte contrária. Porque tu tem ali uma proposta que não é ruim, que tu sabe que, pô, tu não vai chegar muito diferente disso se tu judicializar, e o outro colega não tem conversa, né? Então tem Fazer que. o quê? Aí a gente tem que Aí tu tocar é assim. obrigado, daí tu é obrigado, mas assim, Meu nesse cliente sentido, eu acho que. juvenil, Thiago Brackman, entrou aí na conversa também. Um Uhum, abraço, saudade de ti, garoto. Amigo do meu filho e olha. meu amigo. Então, essas questões também são importantes, né? De se ver. Não sei se a gente fugiu muito do tema que a gente tinha se proposto, mas Totalmente. falei um pouco. Foi um bate-papo de amigos aqui, espero que a gente É essa tenha. a ideia, mas ainda temos Uhum, uns minutinhos, ainda temos 9 minutos. uhum. Vamos conseguir, Mas vamos assim, continuar. ainda então tentando retornar ao ponto, eu quero dizer que cada vez mais a gente vê mulheres tomando seus devidos lugares de liderança, né? Merecido. Devidos e merecidos, e demonstrando a sua enorme competência, né? E esse espaço está cada vez mais sendo tomado por nós, e essa é uma realidade. Então, Graças a assim, Deus. não, a gente tem que se manter firmes, né, enquanto mulheres, pelas dificuldades que a gente sabe que, infelizmente, a gente Para permanece eu ser tendo. justo, só para uma advogada trabalhista, merecedora de méritos, que é a Regina, que quem me convidou para ser julgador do TED foi a Regina, que faz um belo trabalho na ética, né? Assim como também o André fazia, doutor Martinez, enfim. Uhum. Mas a Regina é uma mulher que se destaca na ética, e outra mulher que se destaca é a nossa conselheira federal, que é a Maria Cristina. São as Maria pessoas que Cristina é estão maravilhosa, né? Uhum. nós, Eu sou né? fã da Maria Cristina. O Tiago É. Moisés, meu irmão trabalhista também. Uhum. O Então, Thiago é uma moça no trato do dia a dia. Então tá dentro do tema. obrigada, Dani. A Dani tá. A minha amiga Dani, ela fica enchendo a minha bola, assim. É, mas eu Por isso concordo que a com ela, gente. não é? Por Por isso isso que que é tu tá bom a aqui gente ter conversando. amigas tão queridas, tão especiais. Te amo, amiga. Não, mas tu Ô, é, tu é Everton. demais. Oi, Everton. Tu é demais, Everton. Kelly. Tu é gente finíssima, tu é uma pessoa humana maravilhosa. Eu lembro que eu tive uma pequena crise depressiva aí no ano passado e retrasado das mudanças trabalhistas, enfim. E tu foi uma das pessoas que me ajudou no âmbito pessoal. Eu liguei para ti, coisa que eu não faço. Eu não sou de Uhum. desabafar, de pedir ajuda, Sim. mas, Uhum. mas tu me deu essa abertura, tu e a doutora Karine e mais algumas poucas pessoas, assim, fora a minha família. Querido. Uhum. Então, saiba da tua importância na minha vida. Uhum. Obrigada, querido. E desejo aí sempre tudo de melhor para ti, para tua família linda Eu também, pra sei disso. Nanda e pros guris. Muito obrigado. O Everton era presidente de Rio Grande, meu amigão também. Um abraço. E o Everton também trabalha mais na trabalhista, né, Everton, acho. A gente provavelmente se conhece, eu não enxergo as figurinhas aqui. Uhum. O Everton foi presidente da subseção de Rio Grande, acho que por mais de uma gestão também. Tem um grande Eu trabalho devo aí que conhecer olha. o doutor Everton. Uhum. Eu acho que a gente até esteve por lá. Não sei se eu tive em Rio Grande pela ordem. Eu tive trabalhando algumas vezes, mas acho que pela ordem não. Pela ordem não. Uhum. Eu tive em Rio Grande pela Febrabom. Agora, Ó, ele recentemente, disse que fazendo uma também palestra. na área trabalhista. 7 anos na presidência, isso, né, Everton? Ah, Da subseção. Lá de Rio Grande, joia, que é né? uma grande subseção. Né?
Vocês têm um levantamento Então, hoje de quantas mulheres estão no comando aí da OAB? não sei dizer. Ah, só Ó, a tinha uma Dani mulher fazendo uma governadora. importante. A política É, ainda temos muito poucas uhum. mulheres, muito poucas mesmo. É verdade, Dani. Sabe que às vezes eu fico reparando isso, né? Às vezes não sempre. A gente fica reparando, tu vê uma reunião ali. Outro dia mesmo veio uma lembrança de uma reunião que a gente teve aqui pela representação da cidade com o secretário de Assuntos Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, ano passado, veio aquela lembrança. E aí tem uma mesa assim em U, né? Tipo oval, com um É monte a de, ferradura, né? de autoridades ali, o representante do governo, o secretário, o prefeito, o presidente do CONCEP, que no caso era o Roger, e só duas mulheres. Uhum. Eu e a presidente da Câmara de Vereadores aqui de Sapucaia, só que num grupo de um monte de homens. Então, assim, isso é sempre o que nós ainda vemos, né? Então, cada vez mais eu acho que é importante que nós demonstremos a importância da nossa participação e pelo que temos a oferecer enquanto competência e trabalho qualificado, né? E tu acha que a gente precisa continuar salientando por algum tempo essa questão da mulher? Com certeza, Paulo, com certeza. E digo mais, eu acho que a gente, infelizmente, eu acho que nesses últimos anos a gente teve um retrocesso no que se refere a isso. Porque nós vínhamos já de uma dificuldade muito grande, e aí a gente pode falar dos números com relação à violência contra a mulher, né? E aí, agora, não querendo falar da questão política, mas não tem como fugir, a gente está com um presidente que, infelizmente, faz comentários públicos desde a época pré-campanha, desmerecendo, vamos dizer assim, né, para ser o É mais evidente elegante que ele não possível, gosta de mulher, né? as mulheres. Então, assim, e isso acaba se refletindo, vamos dizer assim, na sociedade, né? Então, a gente vê que muitos homens que muitas vezes preferiam ficar calados em certos comentários, agora se sentem representados e acham que tem condições de falar, poxa, Saíram do se... armário. Exatamente. Então, isso te confesso que causa um medo, né, em nós mulheres, porque a gente, me parece que deu um passo atrás, né, muito grande. Mas Então a agora gente vem a vê, nossa às vezes, função de cavalheiros, né? Os homens que são homens de verdade estão aí para proteger vocês e não deixar vocês retroagirem naquilo que avançaram em termos com merecimento e em termos de competência, porque a sociedade que a gente precisa melhor é para todos. E quem tem condições de fazer uma sociedade melhor são vocês, não tem isso aí já está comprovado. Né? a Dani dizendo ali, a gente já entra com -10 em qualquer disputa com o homem, é verdade. Eu te confesso que a gente tem dificuldade, os homens têm dificuldade de enxergar isso. E às vezes Embora é solitário. até tem pessoas que acham um homem saberia resolver melhor isso. Por quê? Depende, né? Né? Se é para meter o pé na porta e esculhambar tudo numa tirada só, às vezes é a função masculina mesmo, mas o Mas tato eu sei e fazer a isso muito bem delicadeza também. Mas, sabe, Paulo, mas eu você sei sabe fazer isso resolver, muito bem também. sim, mas vocês Isso. resolvem melhor, não precisam As fazer isso pessoas, muitas vezes. as pessoas também têm que entender que nem só a mulher é vista como a representação do sentimentalismo e da doçura, entendeu? E eu acho que eu digo por mim, assim, a Dani agora vai rir se eu falar isso, a Ariana louca, mas assim, eu também sei ser agressiva, sei falar alto e sei colocar o dedo na cara de alguém se for Boa, preciso, boa. tá E final entendendo? de live, hein? Nós temos 2 minutos. O papo esquentou agora, mas essa tua frase aí, eu acho que ela fecha muito bem. Uhum. Então, assim, não dá pra gente também estigmatizar, achar a mulher é aquela doçura, essa delicadeza. Não é só assim que se resolve as coisas, vamos falar a verdade. Então, assim, a Uhum, mulher não, a também mulher sabe sabe ser muito resolver de mais outras firme que o formas. homem, só que ela faz de uma forma Uhum, melhor, é isso que eu quero dizer. O homem é meio pombo, ele vem, ele entra, ele derruba o tabuleiro todo e sai cantando uhum, de galo, tendo feito a maior porcaria. É isso que eu quis dizer, a gente tem essa uhum. capacidade de destruir, né? E Tá vocês têm que... acabando o tempo. Tá Eu acabando sei mesmo. que o Insta vai cortar a gente, então eu quero, em primeiro lugar, te agradecer muito pelo convite, dizer que eu fico à disposição, vamos fazer mais lives, tanto por Vamos aqui fazer uma quanto por segunda aí. rodada desse tema e se manter mais no tema, porque tem muito mais coisa para falar. Uhum. Lá pro dia 15 do mês que vem, 15, Tô sempre aí à 20. disposição. Me manda o convite aí que a gente
a Tá, gente tu me diz conversa. Foi quando um tu pode, a bate-papo gente vai muito continuar. legal. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo por tu ter vindo. Eu adoro conversar contigo. Te admiro um E monte. Obrigado para todo mundo que muito assistiu aí. obrigada. Bom público Obrigada que a nós todos. tivemos. Nossos amigos queridos aqui, né, nos prestigiando, isso deixa a gente muito feliz. E obrigada, Paulo, também pela tua amizade. Eu sei que eu posso contar contigo sempre, isso é muito importante para mim.